Esta história emocionante começa em uma cerimônia de despertar que aconteceu na praça, onde centenas de futuros heróis se reuniram. Eles fizeram fila para tocar a pedra do despertar e descobrir sua futura profissão. Entre os estudantes estava um homem loiro e arrogante, Philip, que zombava abertamente das profissões cotidianas que os garotos recebiam. Ele alegou que tais profissões não tinham valor nem importância para um verdadeiro lutador. Enquanto seus companheiros concordavam ativamente, um cara de moletom branco o cutucou no ombro. O lacaio de Philip ficou vermelho de raiva, indignado por alguém ousar tocar em seu líder. Entretanto, o estranho se desculpou brevemente e, ignorando as ameaças, continuou caminhando em direção à Pedra do Despertar. Sua indiferença causou confusão entre aqueles ao redor de Felipe, e o próprio Felipe mal conseguia conter sua raiva. De repente, um de seus capangas sugeriu que o estranho era de origem nobre. A ideia de que um representante de uma família rica pudesse estar diante dele despertou interesse nos olhos de Philip. Acontece que era Michael, o único sobrevivente depois que toda a sua família foi destruída. Os servos de Felipe imediatamente começaram a zombar dele, acreditando que um gênio caído não tinha lugar em tal cerimônia. Mas Michael não reagiu. Ele apenas sorriu com calma e confiança. Ele mentalmente chamou Philip de falastrão e fraco, não se impressionando com sua suposta classe rara. Caminhando até a pedra, Michael confiantemente colocou a mão sobre ela, pronto para revelar sua verdadeira força e talento ao mundo. De repente, uma luz dourada saiu da Pedra do Despertar, cegando o público e projetando a figura de um ser divino. A multidão cobriu os olhos em pânico devido ao brilho muito forte. Os capangas de Felipe ficaram muito assustados e começaram a perguntar ao seu líder o que era aquilo. Alguns deles sugeriram que esse cara era um verdadeiro gênio, já que ele era capaz de criar uma luz tão brilhante. Philip observou com o rosto distorcido, tomado pela raiva e pelo medo de ser ridicularizado. Finalmente, a Pedra do Despertar revelou o destino de Michael. Era uma classe oculta, domador de feras. No início, todos ficaram surpresos, mas logo ficaram decepcionados ao saber que era apenas o domador de feras. Philip, encorajado, aproximou-se para humilhar Michael novamente e zombar de sua profissão. Ele declarou que um domador sem animais fortes era uma nulidade, nem mesmo digno de desprezo. Ele então ofereceu um acordo humilhante, prometendo entregar a fera a Michael se ele fosse rastejando até ele. Michael apenas riu silenciosamente, deixando claro que Philip era apenas um exibicionista que só tinha sua profissão. Um sorriso predatório apareceu em seu rosto quando ele percebeu que Philip seria perfeito como animal de estimação. De repente, os olhos de Philip brilharam vermelhos, e ele investiu contra Michael com o punho cheio de raiva. Mas antes que o golpe atingisse o alvo, o ar foi cortado por um soco de uma garota de terno, que atingiu o queixo de Philip. Ele foi jogado para trás. O golpe foi tão rápido e poderoso que o derrubou completamente. Uma mulher chamada Bella apareceu diante dos meninos e calmamente declarou que Michael estava agora sob sua proteção. Philip, percebendo que era inútil lutar mais, reuniu seu séquito e recuou apressadamente. Ele reconheceu a força de Bella e prometeu a si mesmo se vingar de Michael no futuro. Então Bella se virou para Michael e o elogiou por despertar a classe oculta. Então, de repente, ela o agarrou pela orelha e o repreendeu por tentar entrar furtivamente na cerimônia. Então ela acenou e finalmente soltou o rapaz do seu aperto forte. Depois, Bella entregou um cartão de crédito a Michael, insinuando que sua viagem seria cara. A mulher aconselhou-o a concentrar-se na força, pois a nova profissão exigiria gastos consideráveis. Michael aceitou o cartão com gratidão e jurou em seu coração que retribuiria a gentileza dela. Mas seu comportamento excessivamente solene fez com que Bella ficasse ainda mais irritada. Mais tarde, o herói retornou para sua casa, que era uma moradia bastante modesta em um prédio de apartamentos. Ao entrar na sala, ele respirou fundo, preparando-se mentalmente para o próximo passo. De repente, uma tela holográfica brilhou na frente dele, e o sistema domador de bestas divinas foi ativado. Michael se lembrou de seu passado. Ele foi o último sobrevivente após uma devastadora invasão de feras. A tristeza que se abateu sobre o dono original do corpo acabou levando-o à loucura e ao fim. O atual Michael mudou-se para este corpo e recebeu um sistema único que finalmente começou a despertar. Lágrimas de alegria escorriam pelo seu rosto, pois ele esperava por esse momento de ativação há 3 longos anos. Suas estatísticas iniciais e classe apareceram na tela, assim como sua primeira tarefa. Mas o sistema exigia uma grande soma de dinheiro para desbloquear o modo de alta potência. Michael então decidiu usar o mapa de Bella e testar os limites de suas habilidades. Após a transação, ele se viu na dimensão estelar,
e o sistema anunciou que a tarefa havia sido concluída com sucesso. Além disso, ele ativou o modo de trapaça e desbloqueou uma fera super rara para domar. Michael recebeu centenas de cartas de animais para escolher uma. Ele estava entre eles, sabendo que só poderia escolher um, e essa escolha determinaria seu caminho. Confiando completamente em sua intuição, ele apontou para uma silhueta que parecia uma garota de cabelo comprido. Sua mão estendeu-se em direção à cápsula, e ela explodiu em uma luz ofuscante, despertando um novo ser. Uma criatura parecida com um inseto, com olhos vermelhos brilhantes, apareceu diante dele, sua primeira besta. Um momento depois, uma pequena formiga estava pousada em seu dedo. Então Michael percebeu com horror que tinha acabado de gastar uma fortuna. Mas ele não teve tempo para ficar indignado, porque o sistema entrou em um contrato à força e lançou a evolução. A formiga começou a se transformar, e logo se transformou em uma mulher de cabelos prateados, em um traje de batalha. Michael ficou perplexo no início, mas depois percebeu que aquela fera em particular garantiria seu sucesso no exame. No dia seguinte, os alunos se reuniram na Montanha das Sombras, onde seu primeiro teste os aguardava. Um instrutor chamado Tyler anunciou que substituiria Bella, que havia sido chamada com urgência para uma missão. E o portal teletransportaria todos para uma zona de acordo com seu nível. Michael permaneceu calmo, sem demonstrar nenhum sinal de excitação, com sua primeira fera empoleirada em seu ombro. De repente, seu amigo Lucas veio até ele para ter certeza de que Michael estava bem. Sua profissão era berserker, então ele se ofereceu para ajudar o herói a capturar as feras iniciais. Entretanto, Philip interveio na conversa, rindo ao pensar que o domador de feras poderia precisar de ajuda. Ele se aproximou com um sorriso malicioso, oferecendo a fera em troca de Michael agir como um cachorro. Mas Michael calmamente se virou e pediu ao valentão que parasse de latir como um cachorro. Então Philip começou a rir, sem perceber que a piada era dirigida a ele. Sua risada parou abruptamente quando ele percebeu que na verdade havia se insultado. Cheio de raiva, ele pulou e se preparou para desferir um poderoso chute na cabeça de Michael. Mas o ataque parou no ar. Michael o pegou facilmente com uma mão, sem se mover do lugar. Philip recuou em completa confusão, sem entender de onde o domador de feras tirou tanto poder. O instrutor interveio no conflito, ordenando furiosamente que Michael entrasse imediatamente no portal. Lucas se ofereceu para ir com ele para mantê-lo seguro na zona desconhecida, mas Michael garantiu que ele poderia lidar com isso sozinho, e foi em direção ao portal. Philip observava de longe, sorrindo presunçosamente, porque já havia concordado com o instrutor sobre a sabotagem. Tyler olhou para Michael neste momento, escondendo seu próprio objetivo, eliminar seu rival. Ele considerava Bella sua mulher, e jurou se livrar de qualquer um que pudesse ficar em seu caminho. Quando Michael atravessou o portal, ele se viu em uma caverna sinistra. Ele imediatamente percebeu um problema, e notou uma placa avisando que a área era muito alta. De repente, uma matilha de lobos brilhantes emergiu das sombras, cercando sua presa. Mas Michael os reconheceu, eles eram lobos da tempestade. Então ele acordou seu companheiro e ridicularizou mentalmente a fraqueza do plano do instrutor. A besta irrompeu em luz, iniciando sua transformação. De repente, uma guerreira de cabelos prateados, com armadura preta e azul, surgiu do brilho, com antenas na cabeça como as de uma formiga. Ela se declarou confiantemente pronta, e suas impressionantes estatísticas de combate foram exibidas na tela. O sistema então emitiu a primeira missão de combate, que envolvia a formiga chifruda celestial. Então Michael, sentindo uma onda de poder, sorriu ameaçadoramente. O guerreiro avançou, atingindo o primeiro lobo com força esmagadora. Em apenas alguns segundos, ela superou todo o rebanho sem sentir a menor dificuldade. Seu rosto permaneceu calmo, como se aquilo fosse um aquecimento, e não uma batalha de verdade. Michael observou com admiração, já imaginando o quão forte ela se tornaria no futuro. Ele abriu a interface e percebeu que havia alcançado o nível 6 em apenas 1 minuto. Então, de repente, a garota olhou para ele com os olhos arregalados. Michael reconheceu seu status como uma fera ancestral com um sorriso, sabendo que não podia comparar suas características com as dela. No entanto, ele ainda afagava a cabeça dela carinhosamente, vendo-a mais como uma garota ingênua do que algum tipo de animal. De repente, ela se aproximou do herói, tão perto que ele corou. Nesse momento, um grupo de mercenários os observava de longe, surpresos com a aparição de uma mulher. Eles sussurravam entre si, admirando sua beleza e força. Ela estava além de todos os elogios. O líder riu, dizendo que seria uma pena simplesmente matar uma mulher assim. Um dos mercenários se ofereceu para distraí-la e matar Michael quando surgisse a oportunidade.
Mas quando ele se virou, viu algo que o horrorizou. Atrás dele estavam os corpos de seus companheiros, e acima deles, ele viu o mesmo guerreiro. Seus olhos brilharam com um vermelho ameaçador, e ela perguntou por que eles queriam machucar seu mestre. O líder percebeu horrorizado que ela havia matado silenciosamente todos os seus combatentes. Tentando escapar, ele gritou para os outros pegarem Michael, mas a fera já estava correndo em sua direção a uma velocidade incrível. Ele tentou acelerar, mas nem percebeu a enorme garra do monstro à sua frente. O golpe do monstro caiu sobre ele com tanta força que ele ficou simplesmente pressionado contra o chão, não tendo chance de se levantar. Michael, observando isso, ordenou que a fera parasse, percebendo o quão perigosa até mesmo essa zona para novatos era. Agora ele duvidava fortemente que o nível desta zona fosse do 11º ao 20º. E então, das profundezas da caverna, um enorme rei-lobo da tempestade de nível 22 apareceu. O líder mercenário maltratado estendeu a mão para Michael, implorando por ajuda, ainda sob as garras do monstro. Mas o lobo o pisoteou sem hesitar, acabando instantaneamente com seu sofrimento. De repente, uma nova tarefa apareceu na tela: derrotar o Rei-Lobo. Após avaliar o inimigo, Michael sugeriu recuar, entendendo perfeitamente a escala da ameaça. Mas a garota fera ao lado dele apenas sorriu, seus olhos parecendo brilhar com sede de batalha. Ao ver isso, Michael jogou a cautela ao vento e deu a ela a ordem de atacar. O Rei-Lobo rosnou imediatamente, abrindo a boca, preparando-se para despedaçar seus oponentes insolentes. Mas a guerreira não vacilou, segurando suas mandíbulas com as próprias mãos. Rangendo os dentes, ela conteve a mordida poderosa dele com sua força incrível. Então, com um empurrão forte, ela jogou a fera para trás, desequilibrando-a. Entretanto, o lobo se recuperou rapidamente, usou o movimento relâmpago e desferiu um golpe esmagador. Uma grande explosão sacudiu a caverna, e Michael instintivamente se protegeu da onda de choque, tentando se manter de pé. Sua fera cambaleou e caiu de joelhos, temporariamente atordoada pelo poder monstruoso do lobo. Então, o Rei-Lobo lançou uma saraivada furiosa de garras contra ela com uma velocidade incrível, com a intenção de despedaçá-la. A guerreira de cabelos prateados cerrou os dentes e lutou para lutar contra o ataque implacável do inimigo. Michael cerrou os dentes, percebendo que a diferença de nível era grande demais para um confronto direto. Mas, de repente, o lobo mudou abruptamente de tática e se virou para Michael, decidindo acabar com o alvo de aparência mais fraca. Ele ativou a habilidade, cercando Michael com vários fantasmas. Mas ele agarrou um dos fantasmas, chamando a brincadeira de brincadeira infantil, e agradeceu ao inimigo por ter vindo para ser ele mesmo abatido. Com um golpe rápido, ele destruiu o segundo fantasma, mostrando que todo esse caos era apenas parte de seu plano. Os olhos de Michael brilharam com determinação enquanto ele se preparava para destruir o próximo oponente fantasmagórico. Nente fantasmagórico, 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 nente. Ele demonstrou sua força incrível rasgando a boca do fantasma com as próprias mãos. O golpe final destruiu a última ilusão, e o sistema confirmou a conclusão da missão. Como recompensa, ele recebeu pontos de fera, e imediatamente os gastou para comandar seu companheiro a usar a nova habilidade. Michael ativou sua habilidade recém-adquirida, desbloqueando uma nova e poderosa habilidade para seu companheiro. O guerreiro mais uma vez assumiu a forma de uma pequena formiga e brilhou com uma luz azul brilhante, avançando em direção ao lobo. O Rei-Lobo observou o inimigo em miniatura com espanto, mas ainda assim não conseguiu pegá-lo. Enquanto isso, a fera desferiu uma série de golpes devastadores, perfurando o corpo gigante de ponta a ponta. Em sua nova forma de formiga blindada, a fera olhava ameaçadoramente para o inimigo. Agora ele não era apenas um inseto. O guerreiro então assumiu uma forma humanoide e começou a acumular energia para o golpe final. Então ela disparou no ar, transformando-se em uma flecha mortal. O ataque terminou em uma explosão que destruiu completamente o Rei-Lobo. Michael congelou em descrença até que o sistema confirmou a morte instantânea do chefe. Sua fera respirava pesadamente devido à exaustão, mas ao mesmo tempo seus olhos brilhavam, cheios de alegria selvagem pela luta. O sistema relatou que o Rei-Lobo da Tempestade havia deixado para trás uma arma exclusiva destinada apenas a ele.
Ela também confirmou o fim do ataque furioso da fera. De repente, o olhar furioso da garota fera desapareceu, dando lugar à alegria. Com um grito de alegria, ela pulou nos braços de Michael, exigindo elogios pelo trabalho bem feito. Um rubor profundo tomou conta do rosto de Michael, enquanto ele tentava compreender o que eram essas novas sensações. Então, de repente, a fera olhou para ele com um olhar cansado, suas pálpebras começaram a cair, e sua energia estava se esgotando. De repente, ela caiu na grama e imediatamente adormeceu ali. Então Michael, aliviado, deitou a cabeça dela em seu colo, sussurrando palavras de gratidão e desejando-lhe descanso. Enquanto sua fera dormia, o protagonista ficou surpreso ao pensar o quão semelhante esse mundo era aos antigos videogames. Ele então voltou sua atenção para o sistema, ansioso para examinar os despojos deixados para trás. Para sua surpresa, entre os itens saqueados havia uma espada de prata de qualidade rara, chamada Presa do Lobo. O sistema também distribuiu um cajado de gelo de bronze, que é muito útil para revenda rápida. Com um sorriso maroto, Michael decidiu verificar seu progresso e ver o quanto seu nível havia aumentado. Acontece que ele já havia atingido o nível 10, o máximo para a classificação atual. O sistema exigiu uma melhoria de classe, e o plano original de ficar ali para subir de nível perdeu instantaneamente o sentido. O olhar do herói deslizou sobre os mercenários inconscientes, e ele percebeu que era hora de descobrir quem organizou tudo isso. Um brilho brilhou em seus olhos quando ele percebeu que sua nova vida divertida estava apenas começando. Enquanto isso, algumas horas depois, Tyler estava esperando pelos alunos perto do portal, com uma equipe de curandeiros atrás dele. Embora estivessem dispostos a ajudar os alunos que retornavam, Tyler sabia que nem todos conseguiriam retornar. Naquele momento, Bella apareceu no campo, surpreendendo a todos, pois eles deveriam ter outras coisas para fazer. Tyler informou a ela que eles estavam apenas se encontrando com alguns alunos, e disse para ela não se incomodar, que ele poderia cuidar disso sozinho. Mas Bella sentiu que o instrutor deveria ter explicado a ela sobre o teste de Michael. O homem então disse que sabia do relacionamento próximo de Bella e Michael, mas que os instrutores deveriam tratar a todos igualmente. No entanto, ele poderia compartilhar algumas de suas experiências com ela, se ela se retirasse com ele para um lugar isolado. Mas Bella não ia dar ouvidos a essa bobagem. Segurando uma faca na garganta de Tyler, ela ainda esperava uma explicação. O homem tentou fingir que não entendia o que ela estava falando, mas foi tudo em vão. Bella sabia que Michael tinha acabado de despertar como um domador de feras, e Tyler o havia enviado para a Zona Prateada. Mas o instrutor calmamente explicou que tinha suas próprias razões para isso. Michael não conseguiria subir de nível tão rápido sem dificuldade, então ele enviou 3 assistentes com ele. Bella se acalmou um pouco, mas estava pronta para perguntar a Tyler se Michael não voltasse vivo e bem. Ela prometeu cortar a parte do corpo de Tyler onde Michael se machucaria enquanto estivesse lá. E embora o homem tenha rido, ele se amaldiçoou dizendo que aquela vagabunda estava apenas fingindo ser durona. Mas ele queria ver o quão ousada ela seria quando visse o cadáver de Michael. Ele se entregou às suas fantasias, acreditando ingenuamente que a situação com Bella ainda poderia acabar a seu favor. O tenso confronto foi interrompido por um anúncio inesperado. Os alunos começaram a voltar do teste. A primeira a sair foi Abigail, uma rara maga de tempestades e uma das alunas mais talentosas da academia. Até mesmo Philip não conseguiu esconder sua admiração, reconhecendo-a como a melhor das melhores. Ele imediatamente tentou demonstrar interesse pela garota, supostamente como uma colega gênia. Mas Abigail evitou facilmente a tentativa de conhecê-la. Com um olhar frio, ela deixou claro que somente o antigo Michael havia sido digno de sua atenção. Então Felipe, humilhado pela recusa dela, ferveu de raiva. Naquele momento, o próximo aluno emergiu do portal. Era Lucas, perguntando preocupado se o pequeno Michael havia retornado. Philip imediatamente o atacou com zombaria, declarando que se ele tivesse sobrevivido, então Michael estava definitivamente morto. Uma zombaria tão cruel do valentão imediatamente causou uma tempestade de raiva em Lucas. Ele exigiu que Philip repetisse o insulto, e ele, é claro, o fez com prazer. No entanto, o instrutor latiu pedindo silêncio, dizendo para Lucas não se preocupar com os outros e se concentrar em si mesmo. Sem esperar por uma resposta, o instrutor o empurrou, pedindo que ele não atrapalhasse a passagem dos outros. Então Lucas se virou, repetindo teimosamente para si mesmo que seu amigo definitivamente retornaria. Enquanto isso, os confidentes de Philip se agitavam ao seu redor, massageando seus ombros após o teste difícil. O tempo passou, mas Michael ainda não apareceu, e a ansiedade de Lucas só aumentava.
Os capangas de Philip imediatamente começaram a rir alto, alegando que o domador de feras havia morrido lá dentro. E de repente uma pequena pedra atravessou o ar e voou direto na cabeça de Philip, forçando-o a finalmente calar a boca. O rosto de Lucas imediatamente se iluminou de alegria e alívio. Michael finalmente saiu do portal, sorrindo enquanto dizia que o número de cães barulhentos estava aumentando. Então Lucas correu para frente, feliz até as lágrimas, ao ver que seu amigo estava vivo. De lado, Bella assistiu ao reencontro com alívio. O instrutor Tyler silenciosamente se perguntou como Michael conseguiu sobreviver aos 3 mercenários que ele havia enviado. Ele atribuiu isso à sorte, pretendendo descobrir mais tarde. Então Philip tentou se recompor, e sorrindo, sugeriu que Michael tinha se escondido apenas para sobreviver. Mas Lucas explodiu de raiva, acusando Philip de julgar por si mesmo. Philip apenas sorriu, prometendo que o verdadeiro covarde seria revelado em breve. Ele apontou para Michael, declarando que ele era a definição de covardia. Entretanto, o herói calmamente parou seu amigo e se virou para Philip, perguntando se ele tinha parado de latir. Ele riu e declarou que suas habilidades não eram nem dignas de limpar os sapatos de seu animal. Então Philip ficou furioso e imediatamente desafiou Michael para uma aposta pública. Se ele perdesse, ele se ajoelharia diante dele. Michael aceitou o desafio com confiança, apesar dos apelos do amigo para que parasse. Ele calmamente pediu ao instrutor que não interferisse, chamando aquilo de duelo pessoal. Ele concordou, lembrando-o de que uma aposta feita em público deve ser cumprida. Um sorriso sinistro apareceu no rosto de Tyler. Ele tinha certeza de que Michael estava cavando sua própria cova. E Bella observava tudo de lado e imediatamente reconheceu o brilho familiar nos olhos de Michael. Ele estava claramente tramando algo. Então o instrutor anunciou o início da aposta. Lucas deu um passo à frente, exibindo seu segundo nível de guerreiro berserker. Philip exibiu ironicamente seu guerreiro espada grande de 3º nível, considerando-o uma prova de verdadeiro gênio. Então a multidão de seus capangas rugiu de alegria, como se ele já tivesse vencido. O rosto de Lucas estava distorcido de horror. Ele não esperava que Philip fosse tão forte. Então o loiro se virou para Michael, declarando confiantemente que o domador de feras não poderia superá-lo. Ele se aproximou e exigiu que Michael e seu amigo se ajoelhassem diante dele. Naquele momento, Lucas estava pronto para explodir, mas Michael o conteve novamente. Com um leve sorriso, ele garantiu ao amigo que a força de Philip não tinha importância. Ele deu um passo à frente e um poderoso fluxo de energia surgiu ao seu redor. O sistema mostrou nível 10. Nesse momento, a multidão ficou sem palavras. Ninguém esperava que Michael tivesse um nível tão alto. Philip congelou, não acreditando no que estava acontecendo. Ele não entendia como a classe lixo poderia ter um 10º nível. Ele começou a gritar, acusando Michael de trapaça, porque nem Abigail havia chegado a esse nível. Mas Michael apenas sorriu e fez um comentário enigmático sobre o verdadeiro poder das classes ocultas. Ele se virou para o instrutor, exigindo que ele reconhecesse a derrota de Philip e garantisse que a aposta fosse cumprida. Com um sorriso, ele deu a entender que deveria agradecer aos assistentes que tentaram protegê-lo. O instrutor empalideceu. Ele percebeu que Michael havia sobrevivido e agora tinha provas. O horror se transformou em raiva, e ele jurou se livrar do garoto antes que fosse tarde demais. Enquanto isso, Abigail observava de lado, reconhecendo que o antigo gênio havia retornado. Então ela olhou para o 5º andar, prometendo confiantemente a si mesma que alcançaria Michael. Então Michael se virou para Bella, sorrindo e perguntando por que ela havia voltado. Ela riu e disse que simplesmente não podia perder um momento como esse. Então Lucas declarou orgulhosamente a Bella que o personagem principal era quase invencível. A instrutora de cabelos prateados levantou uma sobrancelha, surpresa com o que viu à sua frente. De repente, Tyler atacou o herói por trás, tentando desferir um golpe fatal. Bella reagiu instantaneamente, empurrando Michael para o lado e recebendo o golpe ela mesma. Ela parou com raiva o punho brilhante e exigiu uma explicação sobre o porquê de o professor estar atacando o aluno, quebrando todas as regras. Tyler sibilou entre os dentes que as regras da academia não significavam nada para ele. Ele só aumentou a pressão ao declarar que iria se livrar de Michael, e o golpe caiu duro na defesa de Bella. A mulher foi jogada para trás pelo impacto esmagador, e mal conseguiu resistir ao ataque do instrutor. Com um olhar glacial, ela desferiu um chute poderoso, prometendo que enquanto ela estivesse ali, ele não ousaria machucar Michael. O herói observou com crescente preocupação, percebendo que Bella era claramente inferior em força. De repente, o instrutor agarrou a perna dela furiosamente,
acusando-a furiosamente de rejeitar seus sentimentos por Michael. Ele usou sua força para virá-la de cabeça para baixo. Com um sorriso maldoso, ele a segurou pelas pernas, declarando que cobraria os juros. Mas de repente um punho voou pelo ar, mirando direto no rosto de Tyler. Michael acertou um chute forte no queixo dele, fazendo com que ele soltasse a garota. Ele imediatamente segurou Bella, impedindo-a de cair, e verificou se ela estava bem. A professora, um pouco envergonhada, olhou para ele e assentiu que estava tudo bem. Michael então se virou para o instrutor caído e exigiu saber o motivo do ataque vil. O instrutor se levantou com dificuldade, admitindo com ódio que havia enviado 3 assistentes fortes e nenhum deles havia retornado. De repente, a voz de Philip foi ouvida na multidão, acusando Michael de matar pessoas para fins de experimento. Tyler imediatamente assumiu a acusação, declarando que restauraria a justiça e puniria Michael por sua crueldade. Mas seu discurso pomposo foi repentinamente interrompido quando algo pesado caiu na frente dele. Michael perguntou calmamente se o mercenário morto era um de seus assistentes. O instrutor olhou para o corpo em choque absoluto, percebendo que seu subordinado estava realmente morto. No segundo seguinte, seu pânico foi substituído por um sorriso malicioso, porque os mortos não podem testemunhar. Ele apontou para Michael, querendo saber como ele iria sair daquela situação. Mas o herói calmamente declarou que estava simplesmente sendo gentil e trazendo o corpo de volta das montanhas de sombras. Ele deu a entender que foi o instrutor quem condenou as pessoas à morte, fingindo que não tinha nada a ver com isso. Sentado ao lado do corpo, o herói disse tristemente que o pobre sujeito havia sido usado como um peão. 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 Uma provocação tão descarada enfureceu o instrutor, seu rosto distorcido pela raiva. Perdendo a compostura, ele correu para a frente, consumido pela ideia de destruir Michael. Bella e Lucas gritaram, mas não tiveram tempo de fazer nada. Entretanto, Michael permaneceu no lugar, calmamente parando o golpe poderoso como se ele não tivesse existido. Tyler então tentou se justificar, alegando que estava em busca de vingança pela morte de seu subordinado. Michael facilmente desviou do ataque e perguntou se isso era realmente vingança ou uma tentativa de silenciar a testemunha. Enquanto isso, ao lado, Philip e seus capangas encorajavam o instrutor, na esperança de uma represália. Enfurecido, Tyler desferiu uma série de socos rápidos, na esperança de furar a defesa. Mas Michael desviou facilmente de cada um deles, sem se deixar atingir nenhuma vez. Percebendo que uma luta direta ainda não era possível, ele criou distância e se preparou para o próximo passo. O herói entendeu que tinha mais do que apenas seus punhos. Ele então convocou sua arma, o poderoso cajado de gelo que havia recebido do Rei Lobo do Trovão. O instrutor foi pego de surpresa quando uma onda de gelo atingiu sua perna. Michael seguiu com um golpe poderoso, fazendo seu oponente voar em direção a um penhasco distante. Michael então pousou, percebendo que o recente aumento de nível lhe dera uma chance. Era hora de liberar seu verdadeiro poder. Embora suas estatísticas fossem impressionantes, sua fera ancestral, Ai, era muito mais aterrorizante. A pequena criatura em seu ombro de repente explodiu de energia. Seus olhos brilharam e sua transformação começou. Ela apareceu em sua forma de batalha, com olhos escarlates e brilhantes, cheia de desejo de destruir o inimigo. Atirando-se sobre o instrutor, ela declarou friamente que destruiria qualquer um que se aproximasse de seu mestre. Os olhos de Tyler brilharam de raiva, enquanto ele se preparava para revidar. Seus poderes colidiram em uma explosão furiosa de energia, auras vermelhas e azuis lutando entre si. De repente, um clarão ofuscante forçou a multidão a cobrir os olhos para não ver o espetáculo. Ai mandou o instrutor voando para o chão com um golpe preciso. Então Lucas gritou de alegria, surpreso com o aliado oculto do irmão. Bella observou em choque, atordoada pelo aparecimento repentino do guerreiro misterioso. Enquanto isso, Philip e seus asseclas não conseguiam acreditar que seu poderoso mentor havia sido derrotado. A fera ancestral rosnou, seus olhos brilhando de raiva, pronta para acabar com seu inimigo. Mas Michael interveio a tempo, estendendo a mão para parar seu guerreiro. Sua raiva deu lugar à surpresa, e ela rapidamente voltou a si. Michael decidiu não revelar seu verdadeiro poder.
pois era muito cedo para mostrar que ele tinha uma fera ancestral. Então Ai, sorrindo alegremente, agarrou-se à mão dele, dizendo que ele era um bom mestre, mas ele ordenou que ela retornasse à sua forma original. Ela concordou com um olhar alegre. Então, num instante, Ai se transformou novamente em inseto e pousou em seu ombro. Então o instrutor se levantou e começou a gritar novamente, acusando Michael de uma série de novos crimes. Seus olhos brilharam de raiva e ele jurou que puniria o aluno negligente. Mas seu ataque furioso foi interrompido por um sapato que pousou firmemente em seu ombro. Um homem adulto de terno o jogou no chão, avisando-o para não ousar mentir. Tyler olhou para cima em choque quando uma figura familiar apareceu de repente na frente dele. Acontece que essa pessoa era o próprio reitor da academia, Samuel. Um poderoso mestre matador de demônios de nível 56. O instrutor então apontou o dedo diretamente para Michael e o acusou com raiva de matar deliberadamente seu assistente. Ele exigiu uma punição justa e insistiu que Michael havia tentado matá-lo também, e, portanto, tinha que responder por isso. Apontando para o corpo do assistente em suas mãos, ele o apresentou como evidência irrefutável e implorou ao reitor que interviesse imediatamente. Mas Michael bufou com ceticismo, demonstrando total desdém por essas acusações absurdas e ignorando toda a situação. O reitor se voltou para Michael, que respondeu sugerindo que ele examinasse pessoalmente o corpo para determinar a verdadeira causa da morte. O reitor concordou sem hesitar e ergueu o corpo em uma esfera brilhante de energia, iniciando uma investigação completa, estudando cada detalhe. Logo ele chegou à conclusão de que os ferimentos fatais não foram infligidos por uma pessoa, mas por um animal grande e poderoso. Apesar disso, Tyler insistiu teimosamente que, mesmo que a fera tivesse causado a morte, Michael era responsável pelo que aconteceu. O herói elogiou ironicamente o talento de Tyler em jogar a culpa nos outros, como se fosse sua principal e única habilidade. Ele então acusou o instrutor de enviar o homem para uma emboscada para eliminá-lo, mas a tentativa falhou. Bella então deu um passo à frente e informou ao reitor que o instrutor tinha experiência anterior em armar para Michael. Preso, o instrutor tentou desesperadamente provar sua inocência. Ele disse que não havia evidências para apoiar as alegações do aluno. Samuel então perguntou calmamente a Michael se ele tinha alguma evidência. Tyler riu sozinho, confiante de que agora que seu povo tinha ido embora, não havia mais testemunhas para confrontá-lo. Michael explicou calmamente por que estava tão confiante em sua posição e convocou uma bola holográfica. De repente, 2 outros mercenários apareceram na clareira. Eles estavam vivos, mas em cativeiro. Isso causou confusão entre Bella e os colegas de classe do protagonista. Michael revelou que os homens o estavam espionando e que durante um confronto com o Rei Lobo do Trovão, um deles morreu. Ele se perguntou em voz alta por que o instrutor precisava segui-lo e quem poderia estar por trás desse plano. Depois disso, ele se virou para um dos prisioneiros, insinuando que poderia contar a verdade. Os mercenários cederam à pressão e fizeram uma confissão completa, revelando o plano do instrutor para eliminar Michael. A fonte do medo deles acabou sendo as formigas. Era um método espetacular e eficaz de interrogatório usando uma fera antiga. Michael estava secretamente exultante, percebendo o quão fácil havia se tornado obter a verdade dessa maneira. Ele se virou para o instrutor atordoado e calmamente exigiu uma explicação para todas as suas ações criminosas. Enfurecido e exposto, Tyler amaldiçoou seus subordinados e tentou escapar. Entretanto, sua fuga foi imediatamente interrompida por uma runa brilhante que apareceu bem na frente de seu rosto. Uma poderosa armadilha de raios explodiu do chão, cercando-o e imobilizando-o completamente. O reitor Samuel o repreendeu, lembrando-o da inaceitabilidade do abuso de poder e do assédio aos alunos. Ao dizer que Tyler seria levado à academia, ele deixou claro que a situação estava sob controle. Depois que o assunto foi resolvido, Bella pegou a mão de Michael e sugeriu que eles saíssem do local. Mas seu caminho foi bloqueado por Abigail, que olhava atentamente para Michael. A garota exigiu saber se ele realmente havia derrotado o Rei Lobo da Tempestade. Mas o herói disse que ela invadiu seu espaço pessoal e pediu que ela mantivesse distância. Pegando a mão dele, ela sugeriu que ele não conseguiria lidar com o monstro sem a ajuda da poderosa fera. Abigail então declarou que queria fazer uma luta de treinamento para ver o poder desta fera com seus próprios olhos. Michael ficou um tanto surpreso ao perceber que o aluno frio e reservado era na verdade obcecado por brigas. Então Bella interveio, interrompendo o interrogatório agressivo de Abigail. A professora lembrou a ela que agora era hora de relaxar, não de competir. As duas mulheres se encararam, mas Bella ainda rejeitou firmemente o desafio de Michael para uma briga.
Preso entre as duas mulheres, Michael tentou desajeitadamente aliviar a tensão e sugeriu que todas fossem descansar. Entretanto, sua tentativa de mudar o rumo da conversa foi recebida com olhares frios. Bella se perguntou quando Michael havia se tornado tão popular com as garotas, algo que ela nunca havia suspeitado antes. Depois que a tensão diminuiu, Bella anunciou que era hora de ir embora e recomendou que os alunos fossem para casa. Mas assim que ela saiu, a persistente Abigail alcançou Michael novamente, exigindo uma resposta. Para acalmar a garota, ele prometeu que a briga deles definitivamente aconteceria no futuro, e finalmente conseguiu forçá-la a recuar. Michael então se perguntou por que Bella parecia chateada, supondo que fosse porque ele havia entrado secretamente no desafio. Sua próxima parada foi o posto comercial das Montanhas Sombrias, onde ele planejava vender seu valioso saque. Ele pensou que vender o novo equipamento cobriria suas despesas e pagaria sua dívida com sua irmã Bella. O gerente da casa de câmbio, Tony, aproximou-se dele e pediu para lhe mostrar o equipamento que pretendia vender. Michael então invocou o cajado de gelo e o cabo da presa do lobo, explicando onde os encontrou. O gerente olhou surpreso para os itens de alta qualidade, o que imediatamente atraiu a atenção do herói. Ele se desculpou pela reação e perguntou se era realmente Michael quem estava na frente dele. A expressão do gerente se tornou mais calorosa quando ele revelou que era um velho amigo do pai de Michael. Ele elogiou a força incrível do menino, vendo isso como um sinal de que a honra da família Lin seria restaurada em breve. Então Michael deu um leve sorriso, decidindo usar esse novo conhecimento a seu favor. Tony disse que podia confiar nele, pensando consigo mesmo que tentaria negociar com aquele jovem inexperiente. Depois disso, os homens começaram a discutir os termos do acordo. Tony fez uma oferta inicial generosa de 5 milhões, citando sua amizade com o pai de Michael. Mas Michael rebateu, insistindo que nos negócios, as conexões pessoais não deveriam afetar o preço, e equipamentos raros valiam muito mais. Então eles começaram a negociar, discutindo o valor final. No final, Michael aceitou a oferta final com satisfação, percebendo que havia recebido um negócio ainda melhor do que esperava. Eles apertaram as mãos, e o gerente sentiu que havia sido habilmente superado. Então a mulher, assistente de Tony, entregou a Michael o pagamento e um cartão VIP, que lhe deu um status especial na casa de câmbio. Michael aceitou os cartões, e o gerente o incentivou a retornar com novas descobertas. Após terminar seu trabalho, Michael decidiu dar uma olhada nos pergaminhos mágicos ao mesmo tempo. Quando o herói foi embora, o empresário ficou impressionado com o incrível potencial do jovem, que estava claramente destinado a se tornar uma estrela. O homem estava confiante de que no futuro teria muitas oportunidades de trabalhar com esse talento em ascensão. Quando Michael voltou para casa, encontrou um caminhão blindado pesado perto da entrada e um homem parado ao lado dele. Ao se aproximar, o herói ficou surpreso ao reconhecer o convidado como um velho conhecido de sua família. O mordomo Liu, o gerente da família Bai. Então o mordomo cumprimentou o jovem mestre. Michael assentiu, reconhecendo a longa separação, e perguntou por que o mordomo tinha ido à casa deles. Liu revelou que Bella foi até a masmorra de diamante para capturar uma fera rara para ele, mas foi punida e suspensa. Michael ficou chocado ao perceber o enorme risco que ela correu só para ajudá-lo em uma situação difícil. O mordomo então se preparou para abrir o caminhão e acrescentou que também havia trazido uma mensagem do avô de Bella. Ele informou a Michael que agora que a fera havia sido entregue, a dívida da família Bai com eles estava totalmente paga. Com um olhar severo, ele alertou o jovem para não ter mais contato com a filha. Michael ficou claramente surpreso com a mudança repentina de humor do homem. Cerrando o punho, ele afirmou firmemente que nunca havia pedido ajuda à família Bai, e não tinha intenção de começar a fazê-lo agora. Virando as costas para o mordomo, ele deixou claro que não precisava da ajuda da família Bai. Entretanto, os olhos do mordomo brilharam, e ele afirmou confiantemente que as propostas da família Bai não poderiam ser rejeitadas. De repente, uma aura dourada surgiu ao redor dele, e ele correu para a frente, com a intenção de ensinar uma lição ao jovem. Mas Michael respondeu com a velocidade da luz, com um brilho vermelho nos olhos. Sua aura poderosa se inflamou com vigor renovado, fazendo seu oponente entrar em pânico. O mordomo foi empurrado para trás por uma pressão invisível. Ele não tinha a mínima ideia de onde esse aluno fraco tirava uma força tão incrível. Liu não conseguia acreditar que havia sido completamente esmagado e derrotado por um jovem. Quando a luta terminou, Michael casualmente jogou um cartão bancário para o mordomo atordoado. Ele pegou, intrigado com tal gesto. Michael exigiu que o mordomo devolvesse o dinheiro gasto no resgate de Bella com juros. Ele não pretende ficar endividado.
Ele acrescentou que nunca mais deveria cruzar o caminho dele ou tentar interferir em sua vida. Parado ali, em choque, o mordomo não conseguia entender como o filho de uma família desestruturada havia conquistado tanta confiança e força. De volta ao seu apartamento, Michael finalmente conseguiu digerir todos os eventos do dia. Ele deitou-se na cama, sentindo-se irritado pelo fato de a família de Bella ter imposto sua presença de qualquer maneira. 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 Presença de... Afastando os pensamentos irritantes, ele fechou os olhos, pretendendo descansar um pouco antes de começar a importante missão de nivelamento. Naquele momento, seu pequeno animal ancestral começou a brilhar com uma luz intensa. O pequeno inseto tocou gentilmente sua bochecha em sinal de apoio. Logo Ai apareceu em sua forma humanoide, sorrindo enquanto se inclinava sobre o herói. Ela se aninhou perto dele, sorrindo agradecida por seus esforços e cuidados. No dia seguinte, Michael chegou ao templo da mudança de classe, onde uma mensagem do sistema o direcionou para sua sala designada. Enquanto caminhava pelos corredores, ele ouviu os alunos discutindo sobre um domador de feras que havia alcançado o nível 10 e conseguido derrotar o instrutor. Michael percebeu que sua fama havia se espalhado rápido demais, e agora ele teria que ser muito mais cuidadoso. Ele então entrou em uma sala onde um enorme cristal azul flutuava no centro. Acontece que ele era quem deveria dar uma nova missão a Michael. Ele estendeu a mão e colocou a palma da mão na superfície do cristal, esperando que sua missão de nível 10 não fosse muito difícil. O cristal imediatamente mostrou sua missão. Uma missão 5 estrelas para caçar bestas do trovão nas ruínas. De repente, a tela da sala mostrou o nível de dificuldade da tarefa, causando espanto em todos os presentes. A multidão conversava baixinho entre si, incrédula, percebendo que diante deles estava a lendária jornada infernal. Michael, cobrindo o rosto com a mão em sinal de irritação, lamentou seu destino, que lhe recaiu sobre uma tarefa tão difícil. Mas então Michael se espreguiçou aliviado, feliz que o sistema não tivesse revelado sua identidade, protegendo-o de atenção desnecessária. Após receber a designação, ele decidiu não adiar o assunto por muito tempo, e começou a se preparar para a partida. A história se move para os locais em ruínas. Era uma terra abandonada com ruínas antigas. Nessas ruínas, havia um acampamento mercenário, onde os soldados se reuniam perto de equipamentos militares. Um mercenário musculoso, deitado em uma cadeira, reclamava da falta de trabalho e da rápida redução de suas reservas financeiras. De repente, seu olhar captou um movimento próximo. Era Michael. Ele entrou calmamente no acampamento, imediatamente atraindo a atenção de todos os mercenários ao redor. Outro grupo de mercenários o notou, e seu líder olhou para o jovem com um olhar avaliador, como se ele fosse um alvo em potencial. Um homem musculoso gritou de longe, perguntando se o jovem tinha vindo em alguma missão. Ele ofereceu os serviços do seu grupo com confiança, até mesmo prometendo um desconto especial para ganhar a simpatia deles. Mas Michael não lhe deu atenção, rejeitou a oferta e calmamente continuou seu caminho, deixando o mercenário completamente atônito. O teimoso mercenário tentou impedi-lo, oferecendo-se para abrir mão do pagamento para iniciar uma amizade. Mas a mão de Michael imediatamente agarrou o pulso do homem com uma força incrível. Os olhos do herói brilharam, e ele alertou o mercenário, ameaçadoramente para recuar e não entrar em conflito. Com um movimento ele derrubou o mercenário no chão. Michael percebeu imediatamente que os mercenários que ofereciam seus serviços de graça não estavam procurando amigos, mas apenas presas fáceis para roubo e assassinato. O mercenário derrotado observava Michael com fúria, jurando vingança pela humilhação. No entanto, quando ele estava prestes a perseguir o jovem, foi parado por uma mulher, a líder do grupo. Ela lembrou ao seu subordinado que eles não poderiam tomar nenhuma ação sob a supervisão da segurança. O líder mercenário riu baixinho, prometendo lidar com Michael assim que ele deixasse a zona segura do posto avançado. Enquanto isso, Michael adentrou ainda mais as terras desérticas, observando a paisagem sombria. Ele decidiu que era hora de pedir reforços e convocou sua garota fera, Ai. Ela apareceu em sua forma humanoide, e o herói prometeu que hoje ela teria uma luta digna. De repente, o sistema anunciou uma nova missão de nível de chefe: caçar o Apóstolo do Trovão para obter o Coração do Trovão.
Michael sorriu, percebendo que a recompensa era um item valioso que poderia fortalecer muito sua fera. Sem saber a localização exata do alvo, ele decidiu comprar informações de Tony na casa de câmbio. Ele informou a sua companheira que eles primeiro embarcariam na missão de subir de nível, e ela concordou. Entretanto, seu caminho foi bloqueado por um bando de ferozes Thunder Eagles de nível 15, semelhantes a lobos. Mas Ai facilmente manteve a posição deles, desferindo um golpe poderoso que fez todo o bando voar. Incapazes de penetrar sua defesa, os lobos do trovão voltaram sua atenção para Michael. Então o herói sorriu, pegou o pergaminho mágico e liberou seu poder. De repente, ele invocou uma enorme bola de fogo, com a intenção de testá-la nos lobos. Ele até riu dizendo que a carne grelhada da besta do trovão deveria ser muito saborosa. Naquele momento, os lobos congelaram de horror, claramente não esperando um ataque tão poderoso. Um enorme ataque de bolas de fogo caiu sobre os inimigos, cobrindo-os em uma série de explosões. Os lobos restantes tentaram escapar, mas Michael havia atingido o nível máximo e não poderia ganhar experiência até completar a missão. Então ele pegou novos pergaminhos e ordenou ao seu companheiro que acabasse com os animais. Aí imediatamente começou a executar a ordem e logo todos os lobos foram derrotados. A batalha terminou, e Michael verificou seu saque, satisfeito com a eficácia dos pergaminhos caros. Ele olhou as estatísticas de sua garota fera, notando que ela havia atingido o nível 15, mas lamentando a experiência perdida. Ao pegar o telefone, ele recebeu uma mensagem do gerente da casa de câmbio com as informações solicitadas. A mensagem indicava a localização do alvo e continha um aviso de alta dificuldade. Sem se deixar intimidar, o herói informou ao seu companheiro pronto para a batalha que era hora de seguir para o próximo alvo. De longe, a líder mercenária os observava, com os olhos brilhando de ganância. Quando um subordinado perguntou se era hora de atacar, ela ordenou que ele esperasse. Eles tinham que esperar até que seu alvo estivesse cansado da luta e coletasse mais troféus. Logo, o herói e Ai encontraram o alvo. Um apóstolo do trovão de nível 17, dormindo pacificamente no meio do deserto. Michael avaliou a força da fera, achando-a muito menos impressionante que a do Rei Lobo. Ele permitiu que Ai acabasse rapidamente com o inimigo, e ela correu alegremente para a batalha. Naquele momento, o apóstolo acordou, soltando um rugido furioso, mas Ai imediatamente desferiu um golpe poderoso, acertando o alvo. Ela então assumiu sua forma de inseto em miniatura e desapareceu no subsolo. O apóstolo, confuso, começou a procurá-la. Então ela irrompeu do subsolo em forma humana e desferiu o golpe decisivo de baixo. Então Michael recebeu um troféu, o brilhante coração do trovão. Depois disso, ele jogou um enorme bloco de gelo bem em cima do monstro. Quando a pedra perfurou o monstro, o sistema confirmou a vitória de Michael, mas novamente não concedeu experiência. Michael então observou que a tarefa estava concluída e reclamou da resistência inesperada do inimigo. Ele ficou satisfeito com os 300 pontos de besta, que decidiu gastar para despertar o novo talento de seu companheiro. A garota foi envolvida por um poderoso brilho azul, e o sistema confirmou a ativação da habilidade, aumentando sua defesa em 20% permanentemente. Então ela agradeceu ao dono com um forte abraço. Entretanto, eles foram interrompidos pela voz zombeteira do líder mercenário, que avaliou ironicamente as habilidades de Michael. A menina ruiva explicou que para sobreviver, é preciso não só força, mas também inteligência. Michael apenas sorriu e lembrou ao mercenário careca que havia prometido ajudá-lo sem comissão. Então o homem gritou furiosamente com ele, exigindo que o herói entregasse todos os tesouros, caso contrário ele não sairia dali. Mas Michael apenas perguntou, em tom de brincadeira, se eles tinham medo de serem pegos pela segurança. No entanto, o líder afirmou que eles estavam em uma zona perigosa, onde as patrulhas não iam. Portanto, sua morte será simplesmente atribuída a um ataque animal. Então seus subordinados exigiram a companheira de Michael para si, e ela concordou. Naquele momento, a garota fera de Michael desapareceu. De repente, ela atacou o líder por trás. Agarrando a mão dela, ela lidou com todo o grupo com uma velocidade incrível. A própria líder Ai foi jogada para o lado. Os mercenários restantes abriram fogo contra a garota, na esperança de atingi-la com suas armas. Mas as balas ricocheteavam sem poder na habilidade defensiva ativada dos ossos de ferro. Então o líder tentou recuar. No entanto, num instante ela foi brutalmente imobilizada no chão. Michael estava sobre ela com um pergaminho mágico do qual emanavam descargas elétricas. No momento seguinte, ele convocou uma torrente destrutiva de raios que cobriu todo o grupo. Os mercenários sobreviventes olharam para seus companheiros caídos
e perceberam que estavam lutando contra dois monstros de verdade. O homem careca sussurrou para a mulher, certo de que Michael tinha ficado sem pergaminhos mágicos. Cheio de confiança, ele declarou que, sem os pergaminhos, Michael seria um alvo fácil. Enquanto isso, Michael olhava para os mercenários ajoelhados. Zombando da tentativa fútil de resistência, ele mostrou a eles um novo suprimento de pergaminhos mágicos. Ele exigiu que lhe dessem tudo o que haviam roubado, oferecendo uma pequena chance de salvação. Com um sorriso sombrio, ele avisou que agora demonstraria a falta de força poderosa. Depois de lidar com os mercenários, Michael retornou ao templo da mudança de classe. A recepcionista lembrou-se do estudante azarado, mas atraente, confiante de que sua busca infernal levaria semanas. Mas seus pensamentos foram interrompidos quando ela olhou para cima e, em choque total, reconheceu um rosto familiar. Michael anunciou calmamente que já havia completado a tarefa. A menina gaguejou e demonstrou descrença, convencida de que tinha ouvido mal e que a declaração dele era simplesmente impossível. Tentando se recompor, ela rapidamente folheou os papéis, perguntando se ele precisava de informações sobre a missão. Mas a confirmação calma de suas palavras a confundiu completamente. A menina então correu para reservar um quarto para ele realizar o procedimento final. Michael acenou com a mão preguiçosamente e foi embora, deixando a recepcionista atordoada olhando para ele. Ela se perguntou se ele estava blefando, já que completar a missão tão rápido parecia impossível. De repente, uma notificação anunciou a conclusão da missão 5 estrelas, e a garota percebeu que o rapaz estava falando a verdade. A multidão explodiu em perplexidade, imaginando de onde um especialista tão poderoso teria vindo em sua cidade. A próxima mensagem do sistema confirmou seu sucesso, concedendo-lhe oficialmente uma promoção de 2ª classe. Enquanto isso, o herói interagia com a interface holográfica, completando o procedimento de mudança de classe. Logo, o sistema o notificou sobre sua nova classe, cientista treinador de animais. Michael sentiu uma onda de energia, satisfeito com sua nova promoção. Michael riu, intrigado pelo potencial das novas habilidades, especialmente a capacidade de copiar habilidades. Ele ativou a habilidade Asas Relâmpago, voando alto no ar, maravilhado. Voando sem esforço, ele admirou o fato de ter obtido uma habilidade tão rara em um estágio inicial, graças à sua classe oculta. Ele sorriu, sabendo que a capacidade de copiar habilidades seria decisiva em batalhas importantes, apesar do limite de 5 minutos. Ele então voltou sua atenção para a próxima recompensa, pretendendo escolher outra habilidade poderosa. O sistema oferecia 3 opções, mas ele se sentiu atraído pela que funcionava como um sistema de alerta de perigo pessoal. Ele observou que essa habilidade de detectar flutuações maliciosas poderia impedir completamente a emboscada mercenária. Mas de repente, Michael recebeu outra notificação. A missão exigia capturar uma segunda fera, mas isso deu ao herói a chance de testar novas habilidades. Ele pensou em suas fraquezas e decidiu que precisava de uma fera com ataques de área poderosos. Com um novo objetivo, o herói foi até seu amigo Tony. Michael logo retornou ao ponto de troca, pronto para vender mais troféus e coletar informações. O gerente o recebeu com espanto, imaginando que tesouro ele havia trazido desta vez. Michael apontou para a montanha de equipamentos e explicou que conheceu pessoas generosas ao longo do caminho. Então o gerente estalou os dedos, ordenando que seus assistentes avaliassem imediatamente o que havia sido trazido. Enquanto Michael observava a avaliação, ele percebeu que o equipamento dos mercenários era muito mais valioso do que os troféus dos monstros. Tony logo retornou a ele com uma quantia impressionante e prometeu uma transferência imediata de 13 milhões. Após receber o dinheiro, Michael gentilmente pediu uma recomendação sobre uma fera forte com o atributo Relâmpago. O gerente pensou por um momento, virando o cartão VIP de Michael em suas mãos. 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 Michael. Seus olhos se arregalaram quando ele se lembrou da opção perfeita. Com um clique confiante, ele relatou um rumor de um Thunderbird raro e de alta qualidade na floresta próxima. Os olhos de Michael brilharam, porque aquela fera era exatamente o que ele precisava. Tony admitiu que não tinha outras informações, mas então a mulher trouxe uma pequena caixa com um item especial.
Dentro havia uma pena, crepitando de energia. Era uma bússola mágica, brilhando perto da fera. Após avaliar seu valor, Michael imediatamente decidiu que precisava adquiri-lo. Mas o gerente o interrompeu com um sorriso, lembrando-o de que a regra de compra e venda se aplica mesmo para clientes VIP. Com um sorriso malicioso, ele estabeleceu um preço exorbitante de 1 milhão pela caneta. Michael estremeceu ao perceber que aquilo era um roubo. Mas essa pista também não tinha preço. Então ele concordou relutantemente com o acordo, sorrindo tensamente e aceitando a oferta do gerente. Segurando sua nova descoberta, Michael justificou suas despesas, confiante de que o investimento valeria a pena. Enquanto isso, a história se move para a Floresta do Trovão, uma área baixa repleta de tempestades elétricas. Michael entrou no matagal, irritado pela lembrança da dica do gerente de que a caneta só funcionava num raio de 10 metros. Ele ficou furioso quando percebeu que uma prova de US$ 1 milhão era praticamente inútil se ele precisasse estar tão perto do alvo. Resignado com o acordo fracassado, ele decidiu continuar seu caminho, confiante de que seu companheiro Ai enfrentaria qualquer ameaça. O herói pensou em adquirir animais mais fortes. Ele imaginou um futuro onde poderia conquistar até as zonas mais difíceis se tivesse outro animal. Entretanto, Ai captou seus pensamentos e sua expressão mostrou claramente sua insatisfação com seus planos. Ela apareceu na forma de uma garota, exigindo uma explicação sobre por que ele precisava de outra companheira se ele já a tinha. A discussão foi repentinamente interrompida por um grito desesperado de socorro que ecoou por toda a floresta. Eles notaram uma jovem correndo em pânico de uma fera enorme envolta em raios. A fera revelou-se um leopardo do trovão de nível 19, com olhos brilhando com um brilho predatório. A menina, que acabou se revelando Sally, uma rastreadora de nível 10, entendeu que o predador estava prestes a alcançá-la. Sua tentativa desesperada de escapar foi interrompida quando ela tropeçou em uma raiz e torceu o tornozelo desajeitadamente. Ela caiu no chão, e toda esperança de salvação foi imediatamente destruída. Resignada ao seu destino, ela fechou os olhos e se preparou para receber o golpe final. Mas o ataque nunca aconteceu, e ela abriu os olhos confusa. Michael pegou a fera no ar e a jogou para longe com um golpe poderoso. Então Sally olhou para ele completamente atônita, incapaz de acreditar em uma reviravolta tão repentina. Ele calmamente perguntou se ela estava bem enquanto ela observava o estranho derrotar facilmente o leopardo. Em pânico, Sally rapidamente o avisou para correr, subestimando a verdadeira força do garoto. Mas Michael apenas sorriu, chamando a formidável fera de um grande felino comum. Ele afirmou confiantemente que ela não deveria se preocupar, pois o leopardo seria tratado agora. Enquanto isso, sua besta blindada interceptou o leopardo que havia saltado novamente. A guerreira insetoide lançou um ataque devastador sobre seu inimigo. Ela suprimiu facilmente a resistência do leopardo da tempestade. Michael assistiu à luta, impressionado que seu companheiro tivesse se tornado ainda mais feroz nessa forma. A menina resgatada não conseguia entender de onde vinha outro animal tão forte. Então o herói verificou se ela estava ferida. Michael então estendeu a mão, perguntando se ela poderia se levantar. Sally, ainda em pânico, agarrou o braço dele, tentando puxá-lo para longe enquanto o animal estava distraído. Suas palavras foram interrompidas, quando o leopardo da tempestade foi jogado para trás por um golpe poderoso. Ai olhou para ela com uma expressão sombria, irritado por ela ter tentado levar seu mestre embora. Percebendo que a luta havia terminado, o herói parou e elogiou a fera por seu trabalho brilhante. Michael acariciou sua companheira carinhosamente, prometendo recompensá-la mais tarde. Enquanto isso, Sally estava completamente confusa, tentando compreender o que estava acontecendo. Para dissipar sua confusão, a fera começou a encolher, retornando a uma forma menos assustadora. Michael calmamente se apresentou como o mestre das feras, explicando que ela era sua companheira e que não havia necessidade de temê-la. De repente, Sally se lembrou dos rumores sobre o lendário mestre das feras com uma classe secreta. Ela questionou o estereótipo dos mestres das feras como sendo fracos, imaginando como uma formiga pequena poderia derrotar um leopardo tão forte. Ai olhou furiosamente, e então usou um ataque que ricocheteou no rosto de Sally para lhe ensinar uma lição. Michael interveio para acalmar seu irritado companheiro, que ainda estava bravo. Ele então se virou para Sally, perguntando por que uma pessoa do calibre dela estava vagando sozinha em um lugar tão perigoso. A menina se apresentou pelo nome, reclamando que não teve sorte e que havia recebido uma tarefa de promoção de alta dificuldade. Michael calmamente os informou que ele também estava em busca do lendário pássaro trovão, que havia rumores de que existia na floresta.
Então os olhos de Sally brilharam, e ela deu a sua classe Pathfinder, oferecendo suas habilidades em gratidão pelo resgate. Michael riu sozinho, percebendo que as habilidades dela eram a solução perfeita para seu problema atual. Eles rapidamente formaram uma aliança, e Sally confiantemente prometeu que poderia levá-lo direto ao seu objetivo. No entanto, ela admitiu que suas habilidades exigiam um item da fera para identificar sua localização. Michael então tirou uma pista de pé na cara e perguntou se ela era adequada para rastreamento. Ela confirmou que a caneta era perfeita, mas alertou que sua habilidade poderia danificar o item valioso. Mas o herói ignorou seus medos, dizendo-lhe para usá-lo, pois era necessário apenas encontrar o alvo. Com a permissão dele, ela ativou a habilidade de rastreamento, canalizando energia para a pena brilhante. Seus olhos se arregalaram, brilhando enquanto ela localizava a fera com sucesso. Seguindo o farol mágico, eles se aprofundam na escura e sombria floresta tempestuosa. Mas Michael parou de repente, sentindo com sua nova habilidade o perigo do grande grupo de animais à frente. Sally olhou para ele em busca de instruções, sem saber qual caminho seguir quando o caminho estava bloqueado por tantos inimigos. Então Ai sugeriu contornar a zona de perigo, mas Michael tinha outros planos. Michael então soltou seu companheiro impaciente sobre o rebanho desavisado. Ele observou com satisfação enquanto o sistema registrava múltiplas mortes de monstros. Em forma humana, Ai facilmente destruiu uma horda de feras com sua força devastadora. Após a batalha, ela acenou para Michael, confiante de que seu mestre ficaria orgulhoso de seu trabalho. Enquanto isso, Sally ficou paralisada, olhando para a devastação, sem acreditar que a pequena criatura tivesse aberto caminho para elas tão facilmente. De repente, Michael sentiu uma onda de poder quando o sistema confirmou que ele havia atingido o nível 11. O progresso deles foi interrompido quando Ai de repente empurrou a garota de cabelo rosa, fazendo-a cair. Michael então calmamente ordenou que sua companheira retornasse à sua forma reduzida, e ela obedeceu de bom grado. Enquanto isso, Sally olhou ao redor em pânico, temendo outra emboscada. Ela congelou novamente, perplexa, tentando entender como um pequeno inseto poderia ter tanto poder. Então ela deu um suspiro de alívio, decidindo que a criatura era uma formiga inofensiva que só a assustou. Mas quando ela olhou mais de perto, notou o olhar intenso do pequeno animal, mas decidiu que era apenas sua imaginação. Ai ainda não se acalmou. Ela avisou seu novo companheiro para ficar longe de seu mestre. Entretanto, Sally descartou suas dúvidas, decidindo que a criatura era fofa demais para ser perigosa. Encantada, ela estendeu a mão para acariciar o pequeno companheiro empoleirado no ombro de Michael. Ai balançou as patas em pânico, implorando silenciosamente para que seu dono interviesse. Então Michael se afastou, avisando Sally que Ai não gostava de ser provocada. Ele então apontou para a frente e enviou sua garota fera para abrir caminho através do desfiladeiro perigoso. Logo a tela de status confirmou que ele havia atingido o nível 15. E Michael sabia que sua próxima mudança de carreira estava próxima. Ele verificou Ai, que estava dormindo, e notou que seus esforços tinham valido a pena. Ela agora era uma fera de nível 18. Enquanto isso, Sally percebeu que a jornada deles era muito mais cansativa do que ela esperava. Impressionada com o progresso deles, ela olhou para os animais derrotados e disse que eles tinham praticamente conquistado a floresta inteira. Então ela apontou alegremente para a frente, confiante de que agora poderia levá-los direto ao seu objetivo. Mas Ai de repente ficou alerta, sentindo uma presença incomum à frente. Michael imaginou que, se sua antiga fera estivesse alerta, eles deveriam estar se aproximando de algo incrivelmente poderoso. Finalmente, eles avistaram sua presa, um majestoso Thunderbird de nível 13, brilhando com energia elétrica. Michael sorriu avidamente, percebendo que capturar aquela fera rara seria o prêmio principal do dia. De repente, os olhos do pássaro se arregalaram em alarme, e a fera voou para o céu, voando para longe dos caçadores. Sally suspirou em desespero, acreditando que seu objetivo de voar estava agora fora de alcance. Mas Michael apenas sorriu, divertido com a sugestão dela de que ele estava acorrentado ao chão. Ele ativou sua nova habilidade, Asas Relâmpago, e asas deslumbrantes brotaram de suas costas. Ele alçou o voo, diminuindo rapidamente a distância, e o atordoado pássaro-trovão percebeu que estava sendo seguido. O herói tentou atraí-la com uma oferta interessante, e até lhe prometeu comida e abrigo. Entretanto, o pássaro não tinha intenção de se render, então voou para longe. Michael ficou um pouco decepcionado com uma reação tão forte dela. Mas a fera era bem interessante. Então ele voou atrás dela, ordenando que Sally o esperasse lá embaixo.
A menina não tinha vontade de ficar sentada sozinha, mas não tinha escolha. Enquanto isso, o herói alcançou o pássaro, e mais uma vez o ofereceu para se render voluntariamente e se tornar sua fera. Michael mal conseguiu agarrar o pássaro pelo rabo, mas ele voou para longe novamente. De repente, ela abriu as asas e começou a emitir raios brilhantes, tentando se defender. Michael notou sua coragem. Ela não conseguia fugir, então decidiu lutar até o fim. Nesse caso, ele estava pronto para forçá-la a se submeter pela força. O herói imediatamente copiou a habilidade dela e desferiu um golpe furioso no pássaro com o punho. Agarrando-a pelo pescoço, ele usou um feitiço para finalmente formar um contrato com a fera. E embora suas estatísticas fossem bem fracas para o nível 13, com seu sistema não foi um problema aumentá-la. Então o herói decidiu devolver a besta ao sangue antigo e transferi-la para uma segunda forma, a deusa do trovão. Agora Michael sentia como se tivesse uma fera de verdade na sua frente. Ele aumentou o nível dela para 18, e sua habilidade Tempestade também ficou mais forte. Depois disso, a garota fera afundou no chão e cumprimentou seu mestre. Agora ela se tornou submissa. Michael ficou tão impressionado com a aparência dela, que ficou ali com a boca aberta por um momento. Naquele momento, Ai também assumiu sua forma humana, olhando para a nova fera com desagrado. O pássaro trovão também não ficou feliz em ver essa formiga patética. Ela claramente se considerava muito superior a ela. Mas Michael não queria que as meninas brigassem, então ele gentilmente pediu para Ai ceder um pouco, como uma irmã mais velha. Depois disso, ele se virou para o pássaro que estava muito ansioso para que seu dono lhe desse um nome. Michael pensou na natureza estrondosa dela, e também um poema que lhe veio à mente que combinaria com ela. Então, ele decidiu chamar a menina de Tiana, e ela gostou muito desse nome. Foi uma surpresa para o herói que uma garota tão doce e gentil possuísse uma técnica tão selvagem. Ele ficou interessado em experimentá-la. E agora era o momento certo para fazer isso. Enquanto isso, Sally ainda estava sentada na floresta, esperando Michael finalmente retornar. Acontece que havia um pequeno acampamento bárbaro não muito longe deles. Sally tinha uma missão a cumprir lá. Ela precisava matar o líder do acampamento, e pediu ajuda a Michael com isso. Como a garota o ajudou a encontrar o Thunderbird, ele concordou em ajudá-la em troca, sem questionar. Ele também queria testar a força de Tiana, então imediatamente ordenou que ela mostrasse do que era capaz. O pássaro imediatamente voou para o céu, liberando raios de suas asas. No momento seguinte ela assumiu sua forma humana. Preparando-se para atacar, Tiana invocou sua habilidade, Granizo Trovejante. Naquele exato momento, o céu se abriu bem acima do acampamento bárbaro, enviando raios sobre suas casas, e 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 sobre... Abaixo, a tribo de bárbaros olhava para cima, sem entender o que estava acontecendo no céu. Michael observou a cena, percebendo que o poderoso ataque do pássaro destruiria os fracos bárbaros. Ele calmamente ordenou que seu alvo concentrasse uma força enorme e atingisse apenas o líder bárbaro. Tiana imediatamente correu para a frente, aceitando de bom grado o comando de Michael. Um enorme raio vindo do céu atingiu o chão com precisão e força, e o ataque cobriu o líder bárbaro com um clarão ofuscante de energia. O chefe tentou resistir, mas já estava sob o efeito da tempestade elétrica. De repente, Tiana apareceu na frente do líder atordoado, observando-o com um sorriso interessado. Antes que o homem pudesse reagir, seu corpo foi perfurado por energia elétrica. Enquanto isso, Sally observava dos arbustos, preocupada com o progresso da batalha, e se ofereceu para ajudar. Mas sua frase foi interrompida quando ela ficou impressionada ao ver uma cena incrível. O pássaro trovão já estava pousado sobre o líder caído, cujo corpo ainda fumegava devido ao choque elétrico. Michael então se virou para Sally, oferecendo-lhe o golpe final para completar sua própria jornada. Ela finalizou o líder bárbaro com um golpe de faca, e o sistema confirmou a conclusão bem-sucedida da missão. A garota então se virou para Michael, agradecendo timidamente por ajudá-la a ter sucesso. Ela se ofereceu entusiasticamente para ser sua guia pela cidade, querendo agradecê-lo por salvá-lo. No entanto, Michael recusou educadamente, afirmando que a ajuda dela para encontrar o pássaro já era pagamento suficiente, e se virou para ir embora. Sally observou-o partir por um tempo.
na esperança de um novo encontro. Caminhando pela floresta com dois companheiros poderosos ao seu lado, Michael refletiu sobre sua incrível sorte e planejou a próxima rota de bombeamento. Mas seus pensamentos foram repentinamente interrompidos por uma notificação inesperada. Ele pegou o telefone e viu uma ligação de seu amigo Lucas, que estava se perguntando por que ele havia entrado em contato com ele tão de repente. Sem pensar duas vezes, ele contou ao herói sobre a notícia urgente. Ele lhe contou sobre a realidade ilusória, um simulador de combate de alta tecnologia cheio de feras virtuais assustadoras. Lucas explicou que é uma arena virtual onde os lutadores podem lutar contra monstros simulados e outros despertos. Este objeto militar simula perfeitamente qualquer campo de batalha para treinamento intensivo. Ele esclareceu que aqui não se dá experiência, mas é um lugar ideal para aprender novas habilidades e táticas. Quando o herói retornou ao seu lugar, Lucas anunciou orgulhosamente que havia conseguido colocar Michael no programa. Entretanto, Michael entendeu que, embora seus animais fossem fortes individualmente, faltava-lhes coesão. Ele imaginou como seus dois companheiros finalmente começariam a trabalhar juntos, e então ele ganharia uma força invencível. Logo após receber o endereço no telefone, Michael agradeceu ao amigo pela oportunidade inestimável. Por fim, Lucas brincou que o herói não deveria esquecê-lo quando ficar famoso. Na manhã seguinte, Michael foi acordado por um despertador alto. Ele abriu os olhos e viu Ai cumprimentando-o alegremente enquanto estava deitado em seu peito. Ele ficou ainda mais surpreso quando percebeu que o Thunderbird também estava ao lado dele, abraçando-o com força. Então Ai se virou furiosamente para sua rival, acusando-a de estrangular sua mestra. A discussão rapidamente se transformou em uma briga infantil. E Michael não sabia como acalmar as meninas. Ele cobriu o rosto com a mão, frustrado, percebendo que fazer com que os dois poderosos satélites cooperassem era sua tarefa mais urgente. Logo ele chegou a um centro de alta tecnologia, onde um guia confirmou sua identidade e o direcionou para as cápsulas de simulação. A garota explicou que você pode obter recompensas por completar masmorras, e o herói esperava que os prêmios militares valessem a pena. Com dois companheiros nos ombros, Michael entrou na cápsula de simulação, pronto para começar o treinamento. O sistema escaneou seu perfil, confirmou sua identidade e recomendou o nível de dificuldade prata. Então o herói, sem mais delongas, escolheu o nível recomendado, pronto para treinar com seus companheiros. O download foi concluído, mergulhando ele e seus companheiros completamente em uma simulação de alta tecnologia. Michael logo se viu transportado para um enorme coliseu iluminado pelo sol dentro do mundo ilusório. Seu primeiro teste foi um par de enormes lobos fantasmagóricos que apareceram na arena. Ele riu baixinho, reconhecendo-os como feras de nível 13, oponentes familiares que ele já havia enfrentado antes. Querendo provar sua importância, Ai correu para frente, decidindo mostrar à sua rival quem era a melhor companheira ali. Com um golpe esmagador, ela fez a fera fantasmagórica rolar pela arena. Após uma vitória rápida, ela se virou e, em tom de zombaria, mostrou o dedo do meio para Tiana, desafiando-a a fazer algo melhor. Thunderbird bufou, nada impressionada por sua rival estar orgulhosa de derrotar um oponente fraco. Decidindo demonstrar seu próprio poder, ela invocou uma bola crepitante de energia pura. Depois disso, a garota lançou uma explosão poderosa, mostrando a Ai o que é poder de verdade. Michael tentou intervir, mas seus dois companheiros se recusaram a cooperar um com o outro. De repente, o lobo restante aproveitou o momento e atacou o distraído Michael. Mas o herói o jogou para trás abruptamente com um golpe de punho, e isso nem lhe pareceu mais engraçado. Vendo o perigo para seu dono, ambos os animais imediatamente esqueceram a briga e correram em sua direção, alarmados. Eles perceberam que sua pequena rivalidade quase prejudicou seu mestre, e juraram se concentrar na luta. De repente, o sistema anunciou uma terceira onda, convocando uma matilha de lobos fantasmas de nível 20 ainda mais fortes. Um alerta do sistema deixou claro que, embora a simulação fosse segura, a dor parecia muito, muito real. O lobo então avançou contra Michael, enquanto ele pensava que a fraqueza do mestre das feras era a falta de poder de luta. Mas seu punho brilhava com força, porque ele tinha vindo ali para superar justamente essa fraqueza. O herói enfrentou o ataque de frente, desferindo um golpe poderoso direto na mandíbula do lobo. A besta fantasmagórica foi lançada muito além da arena. As meninas olhavam para o herói com admiração, esquecendo-se da rivalidade e continuando a elogiar seu mestre. Michael sorriu, mostrando que havia investido todos os seus pontos de atributos em força bruta. De repente, uma matilha de lobos enfurecidos começou a latir em uníssono,
deixando claro que a verdadeira batalha havia apenas começado. Então Michael ordenou que seus companheiros liberassem todo o seu poder. Ai ativou o modo Berserker, e Tiana ativou a aceleração. Apesar da rivalidade, os dois animais concordaram relutantemente em lutar juntos pelo bem de seu mestre. O herói observou com interesse enquanto os lobos lidavam com as habilidades de luta de seus companheiros. As duas garotas fera avançaram para a batalha, liberando seu poder combinado sobre a matilha de lobos. Enquanto isso, fora da simulação, outros jogadores estavam terminando seu treinamento. Um grupo de estudantes admirou o desempenho de Philip, lamentando que uma das alunas, Sarah, não tenha visto sua demonstração de força. Então os rapazes se aproximaram dela e sugeriram que unissem forças para a próxima sessão. Mas Sarah recusou, dizendo que preferia trabalhar sozinha. Então Philip sorriu, confiante de que poderia conquistar a garota com suas habilidades. De repente, seu grupo ficou surpreso com a notificação de que alguém estava completando a masmorra em velocidade recorde. Eles se voltaram para a tela pública, que anunciou que um usuário chamado Michael estava prestes a estabelecer um novo recorde. Os meninos presumiram que Michael era uma criança prodígio secreta de uma família poderosa. Sarah se perguntou se aquele era o mestre das feras da escola deles. Mas Philip descartou a ideia com ironia. De repente, um anúncio do sistema confirmou que Michael havia oficialmente quebrado o antigo recorde. Dentro da simulação, Michael e seus companheiros estavam entre as bestas fantasmagóricas derrotadas. O herói sorriu ao ler a notificação do sistema com um parabéns e uma recompensa, uma nova e poderosa habilidade de controle de multidões. Ele olhou para o novo livro de habilidades, satisfeito com a recompensa e já planejando conquistar a masmorra de nível ouro. Após deixar a cápsula de simulação, o herói retornou ao centro de treinamento de alta tecnologia. Caminhando calmamente pelo saguão, ele não percebeu a comoção que havia criado. Enquanto isso, a multidão estava animada, querendo saber quem era o novo recordista. O herói tentou sair discretamente, irritado porque o sistema havia anunciado publicamente seu nome e destruído sua privacidade. Mas infelizmente Sarah o reconheceu e disse que o recordista era o mesmo mestre das feras da escola deles. Enquanto isso, Philip olhou para ele com inveja, furioso porque Michael havia roubado sua atenção. Enquanto isso, no Centro de Controle Militar do Mundo Ilusório, seu discurso atraiu a atenção de oficiais de alto escalão. O operador relatou a anomalia ao seu superior, explicando que o cientista das feras tinha acabado de quebrar o recorde da masmorra. O replay mostrou a velocidade incrível de Michael, limpando as ondas tão rapidamente que até mesmo alguns dos usuários da terceira transição não conseguiram acompanhá-lo. O comandante militar declarou que um talento como Michael, com tanto poder pessoal, deveria ser recrutado. Ele ordenou uma verificação completa dos antecedentes do jovem prodígio e um dossiê completo a ser preparado na manhã seguinte. De volta à aula, Lucas contou com entusiasmo aos colegas sobre suas incríveis conquistas. A conversa foi interrompida por um som agudo de porta. Foi Philip quem chutou a porta. Ele invadiu a sala de aula, exigindo que Michael se apresentasse imediatamente. Os amigos de Michael apenas riram dele, provocando Philip sobre sua humilhação passada no treinamento. Mas ele achava que o recorde de Michael era um acidente e estava furioso por ter roubado a atenção de Sarah. Então Lucas disse com um sorriso que Michael já havia partido para treinar para sua terceira transição de carreira. A notícia da terceira travessia surpreendeu a equipe de Philip, levantando dúvidas sobre a verdadeira força de Michael. Antes de partir, Lucas mais uma vez zombou de Philip por confiar em laços familiares. Então a loira humilhada apontou um dedo trêmulo para os amigos de Michael, jurando vingança contra eles. Ele prometeu furiosamente esmagar Michael e seus defensores assim que retornasse. Enquanto isso, a história se mudou para a Cordilheira das Montanhas das Sombras, onde uma energia poderosa irrompeu do solo. Michael enfrentou uma horda de feras poderosas, pronto para seu próximo desafio. Ele deu um sinal de positivo quando as notificações do sistema confirmaram seus ganhos de experiência, aproximando-o de sua terceira transição de carreira. Sua garota fera, Ai, comemorou sua vitória com um abraço entusiasmado, orgulhosa de ter matado mais feras. Para não ficar para trás, Tiana se aproximou e se gabou de ter destruído ainda mais inimigos. A rivalidade entre eles ressurgiu novamente. Eles discutiam sobre o número de pessoas mortas. Enquanto isso, Michael ponderou sobre seu progresso, percebendo que as feras de nível prata eram apenas um aquecimento para seus poderosos companheiros. Com um sorriso confiante, ele anunciou o próximo local, a área de treinamento nível ouro. Escondidos nos arbustos, eles imediatamente notaram a primeira tarefa,
uma colônia de lagartos de nível 21 com listras venenosas. Os olhos de Michael se estreitaram. O grupo perigoso era a chance perfeita para testar seus limites. Ele liderou as garotas em um ataque coordenado, enviando Ai para a linha de frente e Tiana para atacar do ar. Mas em vez disso, Ai avançou, movido pela rivalidade e determinado a superar Tiana. O lagarto a atacou instantaneamente, lançando um jato de veneno poderoso diretamente na imprudente garota fera. O jato tóxico a atingiu bem no rosto, pegando-a desprevenida. Ai recuou, seus movimentos ficando mais lentos conforme o veneno começava a fazer efeito. Uma notificação do sistema confirmou que ela estava paralisada e perdendo saúde rapidamente. Michael observou alarmado, percebendo que o veneno era muito mais forte do que ele esperava, e que seu companheiro estava em perigo. Agindo rapidamente, ele ordenou que Tiana encerrasse a luta com um golpe relâmpago decisivo. Ela obedeceu, convocando uma tempestade de raios destrutiva do céu. Uma enorme explosão elétrica envolveu toda a colônia de lagartos em um clarão ofuscante. O herói percebeu que seu ataque poderoso, mas imprevisível, não atingiria os rápidos lagartos, que facilmente se esquivavam dos golpes. Uma ideia surgiu em sua cabeça, porque ele tinha um livro de habilidades de controle de multidões que havia obtido na simulação. Ele aprendeu a habilidade Trepadeiras Espinhosas Mágicas, que pode invocar trepadeiras paralisantes para prender todos os inimigos próximos. Michael riu, sabendo que esse controle de multidão ajudaria a melhorar a precisão do satélite. Sem pensar, ele absorveu o poder do livro, aprendendo assim uma nova habilidade. Uma notificação do sistema confirmou sua nova habilidade, e o herói declarou confiantemente que os dias divertidos dos lagartos haviam acabado. Ele bateu a palma da mão no chão, liberando uma nova habilidade e invocando trepadeiras espinhosas do chão. Seguindo-o, Tiana lançou uma tempestade de raios devastadora, destruindo-os. Não querendo desistir, Ai voltou à luta para conseguir sua parte das mortes. O barulho atraiu uma nova ameaça, mas Michael só ficou feliz com o enorme aumento de experiência, que o elevou ao nível 19. Ele riu baixinho, calculando que derrotar as novas feras lhe permitiria alcançar o próximo nível. Ele ordenou que seus companheiros encerrassem a luta rapidamente. Sem 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 a luta. Naquele exato momento, as meninas avançaram ansiosamente para a batalha contra os poderosos tigres, agora ambos de nível 20. Percebendo que continuar cultivando era inútil, Michael decidiu se preparar para a terceira missão de transição. Logo ele chegou ao templo da mudança de carreira, surpreso por ter retornado para uma promoção tão cedo. Tocando cuidadosamente o cristal, ele esperava que esta não fosse outra missão 5 estrelas. Uma notificação do sistema ecoou por todo o centro, anunciando uma nova missão 5 estrelas, chocando os jogadores no salão. A moça da recepção suspirou com pesar, percebendo que o lendário maníaco por bombadas, Michael, estava de volta. Enquanto isso, o herói agarrou a cabeça quando os detalhes da missão revelaram uma tarefa complexa com um navio fantasma e coleta de materiais. Naquela mesma noite, ele chegou a um pier deserto, o local de uma nova missão. Michael suspirou, percebendo que seus planos de um bom descanso foram arruinados pelo prazo urgente da missão. De repente, suas garotas fera apareceram em forma humana, competindo por sua atenção e prometendo protegê-lo. Ele se recompôs e disse aos seus companheiros para se prepararem, pois o alvo estava prestes a aparecer. Como se fosse uma deixa, um navio fantasmagórico se materializou nas águas enevoadas. Então o herói se lembrou das lendas sobre o navio fantasma, uma masmorra popular, mas incrivelmente perigosa. A nave era conhecida por assustar os testadores, e sua tripulação fantasmagórica era protegida por horrores desconhecidos. De repente, uma aparição fantasmagórica saltou da nave, pegando Michael desprevenido. Ele desferiu um soco, mas seu punho atravessou a criatura efêmera sem causar nenhum dano. O espírito parecia zombar dele de longe, provocando-o com seu ataque ultrapassado. Então Michael sibilou irritado, ofendido pela zombaria da criatura. Decidindo dar uma lição ao espírito, ele ativou suas asas de relâmpago e voou no ar. Ele lidou facilmente com o fantasma, mas uma notificação do sistema confirmou que ele não recebeu nenhuma experiência devido ao limite de nível.
Michael pairou no ar, lembrando-se de que raios eram mortais para fantasmas, mas ficou irritado porque matar era inútil para a experiência. Percebendo que o tempo estava contra ele decidiu completar a missão rapidamente antes que sua paciência acabasse. Ele pairou sobre um navio fantasma, enquanto uma horda de lacaios fantasmagóricos emergia para protegê-lo. Michael então ordenou firmemente que Tiana liberasse seu poder e abrisse caminho. Ela imediatamente convocou uma tempestade de raios devastadora, destruindo instantaneamente o esquadrão de fantasmas. Então o herói pensou que o desafio parecia fácil demais para uma missão 5 estrelas. Como se viu, seu palpite foi confirmado, o perigo aumentou, alertando sobre uma ameaça nova e mais poderosa. Os espíritos restantes se misturaram, fundindo-se em uma criatura formidável. De repente, um enorme capitão fantasmagórico de nível 25 apareceu no convés. Um verdadeiro chefe da masmorra. O herói observou que com a aparição deste capitão, ele finalmente ficou pelo menos um pouco interessado. De repente, Ai passou correndo por seu oponente, ansiosa para ser a primeira a entrar na batalha. O pirata atirou na garota inseto com a velocidade da luz, mas seus movimentos eram ainda mais rápidos. Enquanto isso, Tiana já havia corrido para ajudá-la do ar. Usando seu raio, ela arrancou a arma das mãos do pirata fantasma. Enquanto isso, Ai desferiu um golpe direto e poderoso no Capitão Fantasma. O pássaro trovão riu e elogiou a força do seu rival, que retribuiu notando o ataque impressionante do pássaro. Então Michael finalmente ordenou que eles trabalhassem juntos contra o Capitão Fantasma. Ao comando do mestre, as duas garotas fera lançaram um ataque perfeitamente coordenado contra o chefe. Ai liberou seu poder furioso e avançou com um ataque corpo a corpo furioso. Com um chute poderoso, ele mandou o enorme chefe fantasma voando para trás. Ao mesmo tempo, o Thunderbird acumulou uma carga de energia e convocou uma poderosa tempestade do céu. Ela desencadeou um ataque, engolfando todo o navio fantasma em uma explosão extremamente rápida. Uma notificação do sistema confirmou a vitória, mas Michael notou com irritação que não havia recebido nenhuma experiência devido ao limite de nível. As meninas já haviam comemorado seu triunfo, e Ai orgulhosamente assumiu todos os louros do sucesso. Michael sorriu. Esta era a primeira operação bem-sucedida deles juntos, e agora ele percebeu que a força combinada deles era muito maior do que ele pensava. Ao verificar o registro de missões, ele notou que a primeira parte estava concluída, e agora ele precisava coletar 3 materiais raros. Agora seu caminho estava na sombria floresta escarlate de chamas. Eles rapidamente encontraram um dos itens. Uma flor brilhante chamada Olho do Vento, guardada por um bando de lagartos de nível 22. Michael riu baixinho, surpreso que o segundo material tivesse sido encontrado tão rapidamente. Tiana se ofereceu para voar e buscá-lo, mas Michael notou que a copa espessa tornava isso muito arriscado. Ansiosa para provar seu valor, Ai se ofereceu entusiasticamente para executar a missão. Acontece que 10 minutos atrás Tiana já havia obtido o primeiro material de outro grupo de lagartos. Ela apresentou a essência brilhante ao dono, causando inveja evidente em sua rival. Vendo sua ansiedade, Michael deu sinal verde para Aya, e ela se preparou ansiosamente para a missão. Sem hesitar, ela mergulhou no chão e começou a cavar um caminho. Michael explicou ao pássaro que a verdadeira forma de Aya era a de uma formiga, então não havia nada de surpreendente nisso. Para ela, cavar a terra é um instinto natural, não apenas uma habilidade. Logo, Aya emergiu triunfantemente do túnel, pronto para escalar o enorme pinheiro. Enquanto os lagartos estavam distraídos lá embaixo, ela começou a subir em direção ao objeto brilhante. Quando ela estava perto de seu objetivo, Michael a lembrou de ficar alerta e não comemorar muito cedo. Ignorando o aviso, Ai confiantemente arrancou a flor brilhante da árvore. Mas de repente uma forte rajada de vento a jogou para fora da árvore, e junto com a flor, elas rolaram para baixo. Os lagartos abaixo imediatamente rosnaram, voltando sua atenção para a garota fera. Era uma armadilha. Ai pousou com força, irritada porque a armadilha havia revelado sua posição. Apesar de tudo, ela se levantou e desafiou um bando de lagartos furiosos para uma luta. Michael viu a situação desesperadora de sua fera, e ordenou que Tiana tirasse a garota imprudente. O pássaro imediatamente entrou na batalha a toda velocidade, manobrando habilmente entre os inimigos. Ela agarrou a surpresa Ai no ar, e a puxou para fora da zona de perigo bem a tempo. Apesar da irritação da garota fera, Tiana explicou que seu mestre havia ordenado uma retirada. Ela devolveu com sucesso seu companheiro a Michael, que avaliou calmamente a conclusão bem-sucedida da tarefa.
O herói então sorriu enquanto olhava para a horda que se aproximava. Agora, era hora de recuar. Com lagartos furiosos em seu encalço, a equipe fugiu. Enquanto corriam, Michael verificou suas estatísticas e percebeu que a velocidade atual não permitiria que escapassem dos perseguidores. Agindo rapidamente, ele colocou todos os seus pontos de atributo restantes em uma única estatística. Ele perdeu 700 pontos em agilidade, recebendo um aumento poderoso e muito esperado em velocidade. Agora se movendo a uma velocidade incrível, ele ultrapassou facilmente as garotas. Com um sorriso, ele disse aos animais para os acompanharem, garantindo que estariam seguros quando chegassem à área à frente. As meninas olhavam para o dono com curiosidade, tentando entender seus planos. Aproximando-se da parede de fogo, o trio correu direto para as chamas ardentes nas profundezas da floresta. Os perseguidores pararam de repente. O líder lagarto ordenou que não cruzassem a fronteira de seu território. A perseguição parou de repente. Todos os lagartos se viraram e correram, deixando os meninos sozinhos. Então as meninas perceberam que o dono as havia levado para aquela área de fogo de propósito. Michael riu baixinho, explicando que aquele era o território dos poderosos lagartos de fogo, feras que ninguém ousava tocar. Ele disse que o último item necessário, a chama do dragão de fogo, está no covil dos lagartos de fogo. Então ele pediu aos seus companheiros que fossem mais longe, apesar de só haver lava à frente. Eles logo descobriram seu alvo, um grupo de lagartos de nível 22 dormindo pacificamente na lava. De pé no penhasco, Ai apontou para os répteis gigantes banhando-se em lava derretida. De repente, Michael notou um objeto brilhante e percebeu que a área aberta era ideal para uma rápida colheita aérea. Naquele momento, uma notificação inesperada do sistema ofereceu uma missão bônus na qual você tinha que matar o líder dos lagartos. O herói avaliou a recompensa tentadora em comparação ao risco de lutar contra um líder poderoso e todo o seu bando. No final, ele decidiu se concentrar na tarefa principal, adiando o objetivo bônus para mais tarde. Ele ordenou que Thunderbird recuperasse o item necessário para a tarefa, e ele imediatamente decolou no ar. Logo, Tiana orgulhosamente apresentou o achado ao seu dono, que apenas sorriu, percebendo o quão fácil era completar a tarefa. Com o último material em mãos, seus pensamentos imediatamente retornaram à lucrativa missão secundária. Mas seus olhos brilharam quando ele sentiu a presença de uma ameaça oculta. Michael instintivamente desviou do golpe. Os meninos olharam ao redor, perplexos, quando alguém se virou para Michael com um sorriso. De repente, um grupo de rapazes apareceu na frente deles, e seu líder arrogantemente exigiu que eles entregassem o item de missão. Michael perguntou com desdém que direito aquele homem tinha de exigir seu troféu. Lucius, um mago relâmpago de nível 18 e membro da Associação Mágica, anunciou presunçosamente seu status. Mas Michael sabia muito bem que essa associação era apenas um disfarce para uma gangue de bandidos. Enquanto Lucius fazia suas ameaças, seus subordinados voltaram sua atenção para as duas mulheres atrás de Michael. O olhar de Lucius brilhou com ganância, e suas intenções mudaram do assunto da tarefa para as mulheres. Ele apontou para eles, declarando que levaria tanto o achado quanto os companheiros de Michael. Michael chamou os homens de lixo e sugeriu que seus companheiros os eliminassem para sempre. Lúcio ficou surpreso com tamanha audácia, incapaz de entender de onde eles tiravam tanta confiança. Enfurecido pela falta de respeito demonstrada, ele ordenou que seus homens dessem uma lição em Michael. Os homens o alertaram, zombeteiramente, que quebrariam seus braços e pernas se ele ousasse desobedecer. Mas Michael permaneceu completamente imperturbável. Antes que os bandidos pudessem atacar, seus dois companheiros avançaram simultaneamente, jurando proteger seu mestre. Com uma velocidade surpreendente, eles neutralizaram todo o grupo, espalhando os oponentes para os lados. Lúcio, chocado, não conseguia acreditar no poder das duas mulheres que estava prestes a capturar. Michael riu baixinho, apresentando-se formalmente como um cientista treinador de feras de nível 20, e explicando que ambas as mulheres eram suas feras. Lúcio, surpreso, percebeu que Miguel estava controlando feras ancestrais com habilidades únicas de transformação. Ele decidiu mudar de tática, confiante de que ferindo o dono conseguiria forçar os animais a recuar. Lúcio então lançou um poderoso raio, esperando tirar vantagem da fraqueza percebida pelo Homem-Fera. Mas Thunderbird interceptou o raio com uma mão, declarando friamente que ninguém ousaria tocar em seu mestre. Naquele momento, o homem percebeu que algo brilhou bem na frente do seu rosto. Ai avançou furioso, chocado que o inimigo tivesse decidido atacar Michael. Enquanto ela se preparava para acabar com o inimigo, Michael calmamente ordenou que ele fosse deixado vivo,
insinuando que tinha um plano para o prisioneiro. Logo, um Lúcio amarrado tentou ameaçar retaliação de sua associação. Mas Michael o agarrou pelos cabelos e, fingindo surpresa, perguntou por que eles estavam brigando. Seu olhar se tornou ameaçador quando ele anunciou que tinha uma nova tarefa na qual precisaria ajudá-los. De repente, um grito ensurdecedor de horror ecoou por todo o cânion, despertando os lagartos de fogo adormecidos. A fonte do grito acabou sendo os homens de Lúcius e ele próprio, que foram pendurados como isca. Tiana os segurou sobre o poço de lava, zombeteiramente os incentivando a gritar mais alto. Em pânico, eles imploraram por misericórdia, percebendo o destino horrível que Michael havia planejado para eles. Seus gritos ecoaram por todo o cânion enquanto eles pairavam indefesos sobre os lagartos famintos. Michael riu e explicou a Ai que isso era apenas parte de um plano para atrair presas maiores. Quando um dos lagartos estalou os dentes perto da perna do cativo, o herói explicou que eles eram apenas uma isca. Decidindo acelerar as coisas, Michael cortou a corda, esperando causar ainda mais pânico e barulho. Os homens caíram nas rochas perto da lava, e seus gritos atraíram os lagartos ainda mais para perto. O herói observou de uma distância segura, enquanto as criaturas de fogo começaram a cercar os homens. Numa tentativa desesperada de se salvar, Lúcius lançou um poderoso raio. Sou 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 um poderoso raio. Entretanto, ele não feriu os lagartos. Seus ataques foram inúteis contra as criaturas de fogo. De repente, um enorme lagarto saltou alto no ar, preparando-se para desferir um golpe fatal nos homens. Michael então calmamente ordenou que Thunderbird mantivesse os prisioneiros seguros, já que o papel deles ainda não havia sido cumprido. Ela obedeceu, salvando os cativos dos lagartos, mas causando ainda mais gritos, exatamente como Michael havia planejado. O barulho fez efeito, e de repente, uma fera enorme, para a qual a isca era destinada, irrompeu da lava. Era um lagarto gigante de nível 28, o Rei Lagarto de Fogo. Michael então imediatamente ordenou que Thunderbird enfrentasse o novo inimigo. Ela habilmente distraiu o Rei Lagarto, afastando-o do resto dos lagartos. Quando Ai perguntou ao dono sobre o destino dos cativos, Michael respondeu que eles eram descartáveis e não sobreviveriam ao ataque. Ele observou que esses eram criminosos endurecidos. E seu companheiro concordou que eles mereciam tal destino. Com a isca toda decidida, agora o herói começava a missão secundária. A Batalha das Garotas Fera com o Rei Lagarto começava.